Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui na Associação Espírita Chico Xavier, aqui em São Bento, na noite de hoje. Para mim, em especial, é uma alegria muito grande, pois eu também sou são bentense, sou nascido aqui, sou nascido em Campo Alegre, mas me criei aqui em São Bento do Sul e a minha família continua residindo aqui. Eu atualmente moro em Joinville já há quase 25 anos. Mas é uma terra muito grata para mim. Sempre estou retornando aqui para visitar meus pais, meus familiares. E agradeço a casa pelo convite então de eu estar aqui na noite de hoje conversando com vocês, sentindo um pouco desse frio são bentense aí que eu não estava mais tão bem acostumado. E pela oportunidade de na noite de hoje tocar nesse assunto, perdão, perdão e paz. Um assunto tão importante para todos nós, um assunto que nós encontramos em várias literaturas, encontramos na doutrina espírita, encontramos fora da doutrina espírita, em outras escolas religiosas. Ao longo dos séculos dessa nossa caminhada de espíritos imortais que somos, fomos sendo apresentados para um perdão que as religiões nos apresentaram, um perdão mais teológico, aquele perdão que agrada a Deus, aquele perdão que é o caminho para que eu possa encontrar a salvação. Mas também né, nosso conhecimento vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, a própria ciência também já nos apresenta hoje um perdão terapêutico, perdão que faz bem para a minha paz, faz bem para a minha mente e, por consequência, também faz bem para o meu corpo físico. Então, em várias oportunidades, nós fomos aprendendo em diferentes doses sobre perdão, esse perdão que tanto nos faz bem e que muitas vezes nos faz falta também. Então, nosso objetivo na noite de hoje não é esgotar o assunto, até porque o perdão é uma, é uma, é uma palavra bastante ampla em várias facetas. Também não temos tempo e nem conhecimento para cobrir e esgotar completamente o assunto. Mas o objetivo é hoje trazer alguns apontamentos que a doutrina espírita nos apresenta, para que nós possamos refletir como que está o perdão em nós. Como está o nosso entendimento do perdão? Será que eu já consigo perdoar com facilidade? Será que eu perdoo, mas fazendo um esforço ainda para que esse perdão aconteça? Será que eu estou conseguindo me perdoar também quando eu cometo as minhas falhas? E com relação à paz, será que eu estou conseguindo sentir paz na minha vida? Será que é possível eu ter paz sem trabalhar essa questão do perdão, sem perdoar o outro, sem me perdoar? Será que eu consigo, dessa forma, atingir essa paz verdadeira que o Mestre nos convida? Então, ao longo dos próximos minutos, ao decorrer da nossa apresentação, vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós temos a resposta sobre qual é o objetivo da nossa encarnação. Livro dos Espíritos, recordando, né, é uma das 5 obras básicas que contém a doutrina dos Espíritos, organizada por Allan Kardec.
E nessa questão 132, então, eles nos dizem qual que é o objetivo da nossa reencarnação. E esse objetivo é a nossa evolução, é o nosso progresso. Esse progresso que Emmanuel nos apresenta, que ele ocorre como se em dois componentes, como se fossem duas asas. Nós temos a evolução intelectual e temos a evolução moral. Nem sempre elas caminham juntos. É muito natural que a nossa evolução intelectual aconteça um pouco mais, a evolução moral ela venha um pouco atrasada. Por isso que esse nosso voo, muitas vezes, ele não é um voo reto, como as nossas asas não estão bem equilibradas, então o nosso voo ele vai um pouco para um lado, um pouco para o outro. Mas o objetivo é nós temos essa evolução tanto intelectual quanto moral. Só que a nossa evolução ela não acontece de forma solitária. Nós não evoluímos sozinhos. Nós evoluímos em comunidade, em convívio com as outras pessoas. E a primeira comunidade que nós recebemos quando aqui retornamos para essa experiência na carne é a nossa família. Então, na nossa família, nós já reencontramos espíritos amigos, espíritos que precisam estar conosco, passando por algumas experiências, e aí avançando para fora da família, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, enfim, em todas as áreas onde nós encontramos pessoas. E quando nós convivemos com outras pessoas, nem sempre essa convivência ela ocorre de forma tranquila. Encontramos pessoas que não pensam exatamente da forma como nós pensamos, que não se encontram no mesmo momento de vida, no mesmo momento de compreensão nosso. E é natural que vá surgindo ao longo dessa convivência situações que muitas vezes a gente não consegue lidar muito bem com elas. Desarmonias, desavenças, alguém fala alguma coisa que eu não concordo, alguém pisa no meu calo, aí eu preciso trabalhar aquilo. E nem sempre eu sei trabalhar isso de uma forma tão tranquila assim. Principalmente quando a pisada dói efetivamente, né? Quando é alguma coisa mais superficial, a gente tem uma facilidade muito maior de relevar, de compreender. Quando às vezes é um irmão nosso, alguém cujo convívio já nos apraz, e essa pessoa comete alguma coisa que a gente não concorda, eu digo, foi um errinho, foi uma questão assim, mas quando vem de alguém que às vezes eu já tenho alguma dificuldade, eu já tenho uma dificuldade um pouco maior de resolver aquilo. Então nós vamos acumulando, né, ao longo dessa nossa convivência, desavenças, mágoas. Às vezes essas mágoas a gente não vai tratando muito bem delas, vai se tornando rancor. Às vezes, dependendo da situação, pode ir migrando para um sentimento menos bom ainda, né? A gente pode começar a sentir raiva efetivamente. Às vezes eu posso sentir ódio de algumas pessoas. E às vezes, conforme o grau do acontecimento, conforme a dificuldade que eu tenho para lidar com aquilo, dependendo dos meus pendores, das minhas tendências que ainda me prendem a um passado que eu estou tentando deixar para trás, eu posso muitas vezes pensar até em alguma vingança. Alguns sentimentos desses menos nobres podem fazer parte aí dos meus pensamentos, das coisas que eu sinto. Então, quando eu não perdoo, quando eu não consigo lidar muito bem com todas essas situações, eu vou guardando comigo coisas que não precisariam mais estar comigo. E eu vou retendo, então, essas mágoas, retendo
esses sentimentos ruins e vou deixando eles próximo de mim. E de forma análoga a esse saquinho de lixo que está ali na apresentação, toda vez que eu preciso movimentar esses saquinhos, porque eles estão junto comigo, eu não me desfiz deles, eu volto a reviver situações que foram situações ruins, que produziram esse lixo, que produziram essa mágoa que eu estou mantendo comigo. Então eu preciso muitas vezes movimentar esse saquinho, tirar da minha frente para que eu consiga passar. E novamente eu pego naquele lixo e às vezes aquele lixo que está ali dentro ele não está muito bem acondicionado, eu não tratei muito bem aquilo lá, e eu furo a ponta do meu dedo, eu faço um ferimento na minha mão, de algo que lá atrás já me feriu e eu coloquei no lixo, mas eu guardei aquele saquinho e eu volto a revisitar aquela situação e eu me firo novamente e eu trago esse sofrimento novamente para a minha vida e vou vivendo com aquela vibração ruim, como se fosse o cheiro do lixo, né? Eu vou tendo aquela náusea, aquela sensação ruim, quando eu preciso lidar com essas questões que não precisariam mais estar comigo. E muitas vezes eu não me dou conta, mas eu vou guardando um saquinho atrás do outro, um saquinho atrás do outro, não vou me desfazendo das coisas ruins, e daqui a pouco o meu caminhãozinho está daquele jeito ali, pesado, parece que os meus ombros assim estão tocando o chão. Tá difícil de guiar esse caminhãozinho, tá difícil de guiar esse veículo. Quando eu vou fazer uma curva, aquela carga pende para o lado de fora, eu me desequilibro, eu tombo, eu caio no chão. E eu não me dou conta que muitas vezes essa quantidade toda de lixo que eu guardei vieram por coisas pequenas, coisinhas simples que feriram o meu orgulho, alguma coisa que alguém falou, meio atravessada, eu não gostei de ouvir, fui guardando. E não necessariamente eu precisaria ter guardado aquilo porque eu sou uma pessoa tão justa e que o que é certo é certo, o que é errado é errado. Mas é porque eu tenho esse meu orgulho ainda muito forte comigo. Muitas vezes eu trago uma vontade grande de devolver as coisas da mesma moeda que eu recebi. Eu trago muito vivo ainda, atavicamente, aquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ah, se alguém me fez sofrer de tal forma, eu vou devolver isso na mesma moeda. E isso tudo vai fazendo com que a nossa vida deixe de ter aquela fluidez, deixe de ter aquela leveza, aquela tranquilidade que poderia ter se eu me permitisse o perdão. Perdão de alguém que muitas vezes feriu o meu orgulho, feriu os meus sentimentos, não por vontade, mas por desconhecimento também, por ser também um espírito não muito diferente do que eu. Tanto é que estamos reencarnados aqui nesse mesmo planeta de provas e expiações, dando os primeiros passos aí para um mundo já de regeneração, um mundo melhor, mas que ainda nos encontramos muito próximos e ainda muito arraigados aos nossos velhos pendores. Mas para irmos falando um pouco mais sobre o perdão, como que a gente pode fazer para desenvolver essa capacidade de perdoar, vamos mergulhar um pouco no sentido da palavra. Às vezes é bom a gente pesquisar qual o sentido, qual a origem, o que a palavra efetivamente
nos traz, e nós vamos buscar o perdão no latim, a sua origem latina, a sua origem lá do latim. E nós percebemos que o perdão, ele é em latim, ele se chama perdonare. Perdonare, ele é composto por duas partes importantes. Donare, no sentido de doação, ou seja, através do perdão, eu preciso fazer uma doação de algo. E o prefixo per, que significa além mais, um pouco mais, de uma forma melhor. Algo que foi feito e algo que foi perfeito. Algo que foi perfeito foi bem feito. Então, através do perdão, eu dou algo a alguém. Mas eu não simplesmente dou. Eu dou melhor. Eu dou um pouco mais. Eu dou um pouquinho além daquilo que eu poderia. E são várias as passagens que a gente encontra nos próprios evangelhos que registraram as falas do Cristo, que em várias situações Jesus nos convidou a nós doarmos um pouco mais. Quando ele diz que quando alguém pedir para nós caminharmos com ele uma milha, que nós caminhemos não apenas uma milha, mas também outra milha, outra a mais, já é um convite para que nós doemos um pouco mais para o nosso semelhante. Quando Jesus responde a Simão Pedro, aquela famosa pergunta que ele faz: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Eu devo perdoá-lo até 7 vezes? E aí Jesus responde: Não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E aí nós pegamos a calculadora e vamos lá, rapidinho. 490 vezes, então. Não, mas não são 490 vezes. Eu tenho que perdoar infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Então aí é um novo convite que o Mestre nos faz para que nós doemos novamente um pouco mais daquilo que nós já podemos. Tem também a outra passagem onde ele nos fala que se alguém nos bate numa face, nós não devemos revidar esse tapa, mas sim oferecer a outra face. Também é um convite para que nós façamos esse esforço para doar um pouco mais, para que nós possamos praticar o perdonare, praticar o perdão efetivamente. O perdão das ofensas, ele sempre remete ao esquecimento. E aí a gente traz a raiz de muitas dificuldades que nós trazemos para perdoar efetivamente. Porque nós pensamos assim: como que eu vou esquecer que alguém me passou para trás? Como que eu vou esquecer que alguém me traiu? Como que eu vou esquecer que alguém causou um mal a mim? Mas o convite que o perdão nos faz não é o esquecimento daquele ato, daquela situação, daquilo que aconteceu. Aquele ato ficou registrado na minha memória, ficou registrado na minha mente. Eu não vou conseguir esquecer aquilo. Mas para perdoar eu não preciso esquecer o acontecimento. O convite que o perdão nos faz é que nós esqueçamos a ofensa, para que quando eu me recorde de uma situação triste, onde alguém praticou um mal contra mim, eu me recorde da cena, mas essa cena não me machuque mais. Para que essa cena não faça com que eu nutra por aquela pessoa que me produziu o mal nenhum sentimento de rancor, de mágoa.
para que essa lembrança não seja mais dolorida, para que eu recorde do fato, mas que quando eu me recorde do fato, eu consiga pensar, puxa, ali está um irmão infeliz, com menos conhecimento, ou talvez menos conhecimento naquele ponto. Talvez se eu tivesse na posição dele, eu já não teria feito a mesma coisa que ele fez, mas poderia ter feito algo errado em uma situação diferente. Então, o perdão, ele nos convoca a esse esquecimento da ofensa em si, e não efetivamente apagar da memória aquilo que está registrado ali. No Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra das 5 obras básicas que compõem a codificação da doutrina espírita, no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item Instrução dos Espíritos, tem uma fala do apóstolo Paulo, cujo título é Perdão das Ofensas, efetivamente. Essa fala foi recebida em Lyon no ano de 1861. Então o apóstolo nos diz: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos fadados a uma coisa na nossa caminhada de espíritos imortais que somos. Um dia, todos nós seremos perfeitos. Seremos almas iluminadas, mais próximas de Deus, mais próximas do nosso Criador. Ou seja, em algum momento, nós iremos perdoar de forma espontânea, fará parte da nossa compreensão, da nossa capacidade, das nossas virtudes, esse perdão. Estaremos tão evoluídos a tal ponto que talvez nós nem precisemos mais perdoar efetivamente, porque nós não nos sentiremos mais ofendidos por nada. E é isso que ele nos traz aqui. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Já o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Ou seja, é aquilo que faz parte do espírito quando ele inicia a sua trajetória, ainda ignorante, cometendo os seus erros. É normal que ele vá sentindo rancor, vai sentindo esses sentimentos menos nobres, e ele vá se depurando com o conhecimento, até que chegue o dia que ele seja efetivamente um espírito puro, ou um espírito mais puro, e ele consiga deixar de lado o rancor e ter o esquecimento completo das faltas. E prossegue: não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E aí está um ponto importante para a gente refletir, porque não é difícil eu dizer da boca para fora que eu perdoei alguém. Ah, não, aquilo lá nem me atingiu, aquilo lá eu já ressignifiquei, aquela situação lá eu já perdoei fulano. Eu coloquei um véu de esquecimento em cima daquela ofensa, mas muitas vezes eu coloco um véu tão fino, que de tão fino que ele chega a ser transparente. E quando eu olho um pouquinho em cima daquela situação, eu olho através daquele véu, eu estou lembrando daquela situação, e não só lembrando daquela situação, como estou revivendo aquele sentimento ruim. Como quem diz, eu te perdoei, mas eu estou de olho em ti. Eu te perdoei, mas eu sei o que é que tu fez no verão passado. Então, eu fiz um perdão, eu disse que eu perdoei, mas efetivamente eu só falei que eu perdoei. Eu não trouxe isso para dentro do meu
do meu coração, que é o fato de eu me recordar daquela situação e aquilo efetivamente não me incomodar mais. Nós passamos, ao longo das nossas existências, ao longo de várias reencarnações, oscilando entre os papéis de vítima e o papel de algoz. E quando a gente tira uma fotografia apenas do hoje, a gente muitas vezes pode pensar, puxa, mas eu não fiz nada para que isso tivesse acontecido, fulano foi lá e fez tal coisa para mim. Aí eu me sinto vítima. Se eu não perdoar aquela situação, se eu não conseguir perdoar aquele que hoje foi algoz de alguma coisa para mim, o que vai acontecer? Eu vou tentar o revide, eu vou buscar uma oportunidade de devolver esse mal para ele. E o que aconteceu? A vítima se transforma em algoz. E o algoz daquela situação anterior passa a ser vítima de hoje. E isso é muito comum, nós percebemos, até nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele trata de tantas histórias terríveis de obsessão, de perseguição de espíritos, aonde um espírito desencarnado está ali obsidiando um espírito encarnado, pelos seus motivos. O algoz, nas narrativas, sempre traz uma justificativa para aquilo que ele está fazendo. Ele tem plena convicção de que ele está fazendo a coisa certa, que ele está praticando uma justiça, ele é um justiceiro, já que Deus, na sua revolta, já que Deus não resolveu aquela situação, ele está fazendo a justiça e está lá obsidiando aquele espírito encarnado. E aí, em algumas situações, ele consegue provocar até o desencarne daquele espírito. E o que acontece do lado de lá? O espírito que desencarnou reencontra o seu algoz, não consegue lidar com aquilo e vai à desforra. E o algoz do passado reencarna e a vítima de ontem se transforma no seu obsessor. E aí nós temos o ciclo se repetindo. O encarnado sentindo-se vítima, porque do nada começou as coisas darem errado e ele sentindo aquela dificuldade. E a vítima de ontem fazendo justiça com as suas próprias mãos e realimentando esse ciclo de vítima e algoz. E o único antídoto existente para que esse ciclo se encerre, é efetivamente o perdão. Não tem outra forma disso se resolver se a vítima de hoje não parar, refletir. A vítima de hoje trouxer na sua consciência aquilo que os Espíritos nos ensinam na questão de número 13. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, nós temos lá os atributos da divindade. Um dos últimos atributos é: Deus é infinitamente justo e bom. Ora, se Deus é infinitamente justo, eu poderia estar sofrendo por algo que eu não merecesse? Se eu fosse completamente vítima, como muitas vezes eu acho que eu sou, Deus não seria justo, porque não existe vítima se existe justiça. Pode ser que eu não tenha alguma relação direta com aquela pessoa que praticou o mal para mim, mas eu posso ter praticado algo semelhante, não efetivamente para ela, mas para uma outra pessoa, para um outro grupo de pessoas.
Pode ser que aquela pessoa que lá no passado eu pratiquei tal ação, ele já me perdoou, ele já ressignificou aquilo, ele já se libertou de mim, está seguindo o seu caminho, mas eu ainda estou com o débito com relação àquela questão onde eu pratiquei o mal. Porque o perdão não significa a impunidade. O perdão significa eu me liberto daquela situação. Eu sofri uma ação, eu perdoo, compreendo de que eu devo estar quitando alguma dívida minha e sigo adiante. Agora, aquele que realizou o mal contra mim, infelizmente, ele está agravando a sua situação. Ele está criando mais uma dívida que em algum momento ele vai precisar expiar. Porque lembremos que Deus é soberanamente justo, mas também é soberanamente bom. Ele não precisa que alguém pratique o mal para que outro quite as suas dívidas. O próprio Paulo já nos trouxe que o amor cobre uma multidão de pecados. Então Deus sempre vai encontrar uma forma, N formas, para que nós consigamos quitar as nossas dívidas, digamos assim, fazendo bem, praticando bem, amando o nosso próximo. Mas quando a gente foge desses convites de resolver as coisas praticando bem, praticando o amor, e como vivemos ainda em um mundo onde existe o mal, onde criaturas menos evoluídas ainda praticam delitos, praticam coisas ruins, acaba que eu estou na situação, eu já fugi tanto de praticar o bem, e eu estou muito próximo de uma situação onde eu possa receber uma ofensa, digamos assim, e a situação vai acontecer, já que não vai pelo amor, vai pela dor, ok, vai dar uma sofridinha aqui. E nesse momento, eu posso ou me revoltar, e aí agravar mais ainda a minha contabilidade, ou posso ter aquele insight, puxa, vou perdoar esse irmão, porque eu não sou vítima. Doeu, mas se Deus é soberanamente justo e bom, foi a forma com que Ele encontrou que eu resolvesse essa pendência comigo. Perdoar significa não punir, significa não eu continuar produzindo o mal. E aí, recordando aquilo que nós já comentamos um pouco, né? Justiça ou vingança? Será que muitas vezes a minha dificuldade de perdoar, ela vem de um senso muito forte de justiça? Ou eu ainda me comprazo em devolver na mesma moeda, praticar a vingança? E nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 12, uma instrução de um outro espírito chamado Júlio Olivier, onde ele nos recorda: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então já fizemos muito disso, já fomos muito vingativos, provavelmente, em existências anteriores. E chegou o momento, já faz tempo que chegou esse momento, né? Mas está chegando novamente para nós essa lembrança de que isso não deve mais ser um sentimento que eu venha nutrir daqui para frente. Portanto, meus amigos, prosseguem. Nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se digue e proclame espírita. Olha só, direto para nós aí, né? Direto na nossa caixinha de correio. Somos espíritas, então não podemos mais continuar nutrindo esse sentimento de vingança. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai
aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, se eu me intitulo cristão, eu preciso perdoar. Na questão... Deixa eu me recordar agora. Eu acho que eu tenho aqui na minha colinha porque eu não estava lembrando de cabeça. Questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos traz a descrição de como Jesus, o que é caridade conforme Jesus a entendia. E os Espíritos nos trazem que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e, por fim, perdão das ofensas. Então já é uma fala do Cristo. Se eu quero ser caridoso com alguém, eu preciso perdoar, porque perdoar é, sobretudo, um ato de caridade. Dito tudo isto, fomos lá para o latim, fomos para a visão do ciclo do ódio, fomos lá para os saquinhos de lixo que a gente armazena, toda essa fala, mas eu ainda posso pensar, tá, eu sei que é o esquecimento da ofensa, eu sei que não é retirar da memória algo que foi gravado ali, mas eu não consigo perdoar. Se eu tenho essa dificuldade tão forte assim de perdoar, será que eu perdoar os outros? Será que eu consigo me perdoar quando eu cometo um deslize? Será que eu consigo praticar o auto-perdão para comigo mesmo? Porque de que forma que eu vou doar a alguém alguma coisa que eu ainda não tenha nem para comigo mesmo? Como é que eu vou conseguir perdoar alguém se eu não consigo? Se eu me acho tão infalível a ponto de que eu não aceito que eu possa ter cometido tal coisa, eu não me perdoo. Como é que eu vou aceitar que o outro não seja tão perfeito? Como é que eu vou aceitar que o outro cometa os seus deslizes para comigo? E isso muitas vezes nos remete ao quê? Aquele sentimento de orgulho. Já nos traz também os espíritos que orgulho é uma das grandes chagas da humanidade, raiz de tantos outros problemas, de tantos outros vícios que nós precisamos deixar de lado. E eu, no meu orgulho, não aceito que eu possa falir. Tampouco aceito que o outro também possa falir. Como então perdoar? Se eu estou com dificuldades de perdoar, a gente precisa voltar o nosso pensamento, voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus, há mais de 2000 anos, já trouxe para nós. Recordemos da parábola da mulher adúltera, onde ele disse: quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como que eu, ainda tão pecador, porque eu estou longe de ser perfeito, muito longe de ser perfeito, e eu ainda preciso tanto do perdão das outras pessoas, que as outras pessoas me perdoem, como que eu me dou ao direito de atirar a primeira, a segunda, a terceira pedra? Não foi isso que Jesus nos trouxe. E um dos grandes ensinamentos que ele também nos trouxe, no momento da sua crucificação, quando ele estava lá no Gólgota, um dos seus últimos suspiros enquanto encarnado aqui conosco, a sua última fala ainda foi um grande exemplo da temática que nós estamos falando na noite de hoje. Foi quando ele levantou os olhos
para os céus e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Cristo, que há 2000 anos atrás já era um espírito puro, que realmente não devia mais nada para nós, ele ainda olhou para nós com amor, com carinho, porque ele sabia que nós não sabíamos o que nós fazíamos, o que os homens estavam fazendo. E ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Como perdoar, então? André Luiz, em algumas de suas obras, agora eu não me recordo se é no Nosso Lar, se é nos Mensageiros, em alguma das 13 obras daquela coletânea Vida no Mundo Espiritual, que ele trouxe através da pena abençoada de Chico Xavier, ele nos traz a informação de que as virtudes, elas precisam ser desenvolvidas com esforço, com suor. Nós não vamos amanhã receber uma nova versão do nosso software aqui, já atualizada, e nós vamos ter facilidade de perdoar. Nós precisamos iniciar fazendo um esforço. Eu entendo que eu preciso perdoar, e eu preciso perdoar, então, nem que seja por obrigação. E ele traz uma passagem, é uma pena que eu não me recordo qual é o livro, onde ele diz que os espíritos que hoje perdoam com grande facilidade, no início já tiveram também dificuldades para perdoar. Começaram perdoando com lágrimas nos olhos. Começaram perdoando sentindo raiva ainda, mas perdoavam. No início era um perdão da boca para fora. Depois começou a ser um perdão mais interno, mais do coração. Mas é um trabalho que a gente não pode mais deixar para amanhã, pensando assim: eu não consigo perdoar, eu não estou em condições de perdoar. Comece perdoando. Não é fácil. Quando as situações são mais pequenas, doem menos, é um pouco mais fácil. Quando as situações são mais pesadas, se torna mais difícil. Mas nós precisamos começar a fazer esse esforço de desligar a bomba, como traz Raul Teixeira em uma de suas palestras magníficas que ele fala sobre perdão. Nós precisamos começar a desativar as bombas e perdoar efetivamente. E eu vou fazendo isso inicialmente como obrigação, depois isso já está de uma forma mais habitual dentro do meu ser, até que em algum momento, talvez não nessa encarnação, em algum momento, eu já vou perdoar de forma espontânea. Até que eu chegue a um dia que muito pouco eu seja atingido ainda por uma situação, eu já consiga olhar naquele irmão que está cometendo um ato falho para comigo, aquilo que foi trazido no comentário de abertura ali. Fazei brilhar a vossa luz, já foi algo que o Mestre nos chamou. E quem tem a luz? A vítima, o algoz ou todos? Todos possuem a luz. Se Deus faz com que o sol brilhe para os justos e os injustos, quem sou eu para não querer que o sol nasça para os injustos? Todos têm a sua luz. Em algum momento, aquele irmão que fez o mal para mim, que me derrubou, talvez ele consiga ter um adiantamento moral muito mais rápido do que eu, e ele seja a pessoa que em algum momento venha estender a mão para mim, porque ele já conseguiu superar as suas dificuldades e eu ainda fiquei ali travado nas minhas dificuldades. Então eu preciso perdoar, porque todos precisamos de perdão também. E por fim, entrando
entrando na temática da paz, fazendo um gancho aqui com aquilo que nós comentamos ao longo da nossa fala, eu trouxe duas paisagens que remetem a situações onde a gente acalma o nosso espírito, a gente acalma a nossa consciência, situações ali de contemplação com a natureza, uma situação, uma outra figura ali onde tem alguém que está ali descansando, talvez esteja de férias no final de semana, com poucas atribulações. São situações que realmente nos tranquilizam, nos acalmam, mas nós não podemos confundir a paz, e muitas vezes a gente faz isso, nós confundimos a paz com a inércia do corpo, a paz com a ausência de preocupações, ausência de tribulações. E não é esse o convite que o Mestre nos fez da verdadeira paz. O que é essa verdadeira paz que nós somos tão convidados a senti-la? Será que é inércia do corpo? Será que é ausência de problemas? Ou eu posso estar dentro das minhas atribulações do dia a dia, recebendo ofensas, recebendo males, caindo, levantando? A partir do momento que eu consigo ter as minhas ações e os meus atos de acordo com aquilo que a minha consciência diz que eu devo fazer, eu começo a sentir aquilo que nós temos como verdadeira paz. Então, quando as minhas ações elas não vão contra aquele código que nós temos já inscrito na nossa consciência, eu começo a perceber essa paz de ter tomado a decisão correta, essa paz de ter realizado aquilo que eu deveria ter feito, de ter doado um pouco mais daquilo que eu já posso, de ter perdoado aquele irmão, perdoado aquela situação. Começo a esvaziar aquele meu caminhãozinho lá que estava pesado, que estava difícil de limpá-lo. E por fim, eu poderia ter resumido a fala da noite de hoje, talvez em 30 segundos, que é esse último slide que eu trouxe para a apresentação. Mas a leitura desse slide não teria o sentido que tem se não tivéssemos passeado por essas falas de Paulo, por essas falas do Espírito Júlio Oliver, se não tivéssemos passado por André Luiz, por todas essas questões que nós trouxemos, as falas de Jesus que foram registradas ali pelos evangelistas. Mas, em resumo, o que nós temos? Perdoar é um dever, efetivamente. Nós temos o dever de perdoar. Precisamos perdoar. É fácil, é difícil? Lembrando que perdoar não quer dizer você ser conivente com o mal, mas sim tomar as atitudes que precisam ser tomadas, muitas vezes de segurança, integridade física, efetivamente. Mas é não punir com as próprias mãos, é não revidar aquilo que eu estou recebendo da mesma forma que eu estou recebendo, é procurar ressignificar aquela questão, procurar dentro das minhas capacidades fazer esse esforço de doar um pouco mais, fazer efetivamente o esforço. Né? Perdoar então é um dever e a paz é a consciência dos deveres bem cumpridos. Então, amigos, essa foi a reflexão que nós tínhamos programado para a noite de hoje. Agradeço a presença, agradeço estarem aqui, ouvindo essa humilde fala, que é o resultado dos estudos que eu me propus, para eu também perceber efetivamente os meus pontos onde eu preciso perdoar. Porque quando a gente se propõe a
a fazer uma exposição, se propõe a falar de algo, nós somos a pessoa que mais se beneficia daquilo, tanto pelo estudo, quanto pelas vezes que a gente repete aquela mesma fala. Então, eu estou falando aqui para vocês, mas o meu ouvido está sempre ouvindo aquilo que eu estou falando também. Então, meus amigos, muita paz para todos nós, que a paz, essa verdadeira paz que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, que possa tocar os nossos corações hoje, ao longo da semana e ao longo da nossa vida. Muito obrigado, que assim seja.